gostaria de fazer uma pergunta que é saber o que te levou a cursar medicina. Olha, Camila, realmente eu não sei. Desde que eu me entendo por gente, eu sei que eu queria ser médico, né? E interessante que na minha família não tem nenhum médico, né? Minha família, ela vem de... Meu avô veio da Itália, pedreiro, meu pai foi alfaiate, né? E não sei por que eu quis ser médico, nunca pensei em nenhuma outra profissão, né? Tanto é que trabalhei desde pequeno, sempre em laboratórios, tudo. Tive até a oportunidade de herdar um laboratório, né? Mas pelo fato de querer ser médico, isso não foi possível, né? Então, não sei te explicar o porquê. Eu sei que é uma coisa que eu sempre gostei desde pequeno, né? Eu vi que a sua graduação foi aqui na Unicamp. Isso, eu sou da 4ª turma da Unicamp, né? Formado em 1971. Depois fiz residência aqui na Unicamp, depois fui embora para fora do país, né? Trabalhei em Firenze, trabalhei em Milão, depois na Espanha, depois voltei, fui contratado e fiz toda a minha carreira dentro da Unicamp. O senhor é campineiro, professor? Sou campineiro, nascido em Campinas. Professor, eu vi que o senhor entrou aqui em 66. 66. Né? No ano em que a Unicamp estava, né, inaugurando o campus aqui, né? Inaugurou em 5 de outubro de 66. A gente esteve na Pedra Fundamental, mas nós não chegamos a ter aula aqui, né? Nós tínhamos aula na maternidade Campinas, né? Que era um prédio que tá semi-terminado, então a maternidade ela funcionava nos andares mais superiores e a Faculdade de Medicina ela funcionava no andar térreo, no primeiro e no segundo andar. Inclusive a reitoria da Unicamp era na maternidade. E fala um pouquinho sobre as enfermarias lá da Santa Casa nesse período. Então o curso básico era na maternidade e o hospital nós utilizávamos na Santa Casa, né? E como eu sempre fui ligado principalmente à ginecologia, né, e à obstetrícia, então tinha um corredor que era a maternidade de Campinas, era a maternidade onde funcionava a Unicamp, né? E tinha uma outra enfermaria, a 4ª enfermaria, que formava a ginecologia, né? Eram 23 leitos, um espaço apertado. E quando o professor Pinotti assumiu a diretoria do departamento, depois da faculdade, foi feito um mezanino em cima dos leitos, né? Então, a parte de baixo era a enfermaria e nesse mezanino superior funcionava a diretoria do departamento, a biblioteca, as secretárias, né? Então, realmente o que existia muito ali era muita vontade de fazer as coisas, porque fisicamente era muito limitado. Professor, o que te levou para essa área da tocoginecologia, né? Assim como a pergunta da medicina, eu imagino que seja difícil de responder. Mas houve alguém que te inspirasse durante a graduação? Eu achei que eu ia fazer ginecologia, né? E estava no 3º ano médico quando um dia eu conheci o professor Pinotti, né? E meu pai era alfaiate, eu entregava a roupa, ajudava nas horas vagas, ajudava a fazer as entregas. E o professor Pinotti foi fazer uma roupa com meu pai, eu fui fazer essa entrega. Ele falou, poxa, vem trabalhar comigo, vem fazer o consultório junto comigo, né? Isso era o 3º ano de faculdade, então realmente eu me inspirei no professor Pinotti, né? Terminei todo o curso de graduação trabalhando com ele e a residência, e depois eu voltei, quando eu voltei, a faculdade me contratou em tempo parcial, e o resto do tempo, então, eu trabalhava com o professor Pinotti na clínica dele. E como que foi a mudança para o campus aqui? Aí o senhor viveu também esse período de transferência, Transferência. né? Todo o curso nosso foi feito, o hospital foi a Santa Casa, né? E nesse período, as pacientes, chegavam várias mulheres que iam fazer consultas nas várias especialidades,
e tinha o que nós chamávamos de triagem, né? Essas pacientes eram triadas para gineco, para pneumo, para gastro. E eu e o professor Pinotti, a gente discutiu muito por que não, no tempo que essas mulheres esperavam, fazer alguma instrução para elas, dizendo que elas tinham que fazer o exame preventivo tanto das mamas como o exame ginecológico, né? E a maior parte dessas mulheres, então, aceitavam ser examinadas. E isso era feito num fundo do corredor da maternidade, onde funcionava a maternidade. E quando nós fomos catalogando esses dados, nós vimos a quantidade de doenças que existiam sem queixas, né? As mulheres, elas procuravam serviço por alguma outra coisa, e na realidade, às vezes, elas tinham um câncer de mama, câncer de útero, né? Então, isso foi chamado de ambulatório experimental, né? E quando a gente veio aqui para o campus, começou-se a pensar em construir o CAISM, né? Que é o Centro de Assistência Integral à Saúde da Mulher, baseado principalmente naquele ambulatório experimental, né? Então, a nossa vinda para cá foi vir mais para o CAISM, né? E ajudar um pouco na implantação do Hospital de Clínicas, né? Tanto é que a primeira cirurgia realizada no Hospital de Clínicas foi uma mastectomia, realizada pelo professor Pinotti por mim. Como que foi essa implantação do CAIS? Enfrentou desafios na própria área? Principalmente entre os nossos próximos colegas, né? Porque nós utilizávamos muito o pessoal não médico, né? Então, por exemplo, um ambulatório de ginecologia preventiva, eu coordenava, mas eu fazia isso junto com auxiliar de enfermagem, né? E a assistente social, Sônia, na época, e uma secretária, Sueli, elas que me ajudavam nesse atendimento. O que nós fizemos também é que o Campinas tinha o serviço obstétrico domiciliar, e foi extinto. Então, existiam 7 parteiras, né, obstetrizes, que elas ficaram na prefeitura sem fazer nada. Então, nós resolvemos treinar essas parteiras, e aquelas mulheres que iam fazer ou puericultura ou iam fazer pré-natal, eram examinadas por essas enfermeiras, e 10% dos casos normais elas mandavam para esse ambulatório lá na Unicamp, ou então, se elas encontrassem alguma normalidade, elas mandavam para a Unicamp. Então, o pessoal, principalmente o pessoal docente, não aceitava que essas mulheres fossem examinadas por não médicos, né? E a gente teve que brigar com isso. Aliás, a carreira toda nossa foi brigar principalmente com os médicos, né, que não aceitavam essas outras atividades por profissionais não médicos. Sobre a fase de construção do hospital, funcionava essa parte de correr atrás de recurso, conversar de repente com autoridades do poder público? E o professor Pinotti fazia isso, né? Que ele tinha muita penetração nesse mundo, ele era um sujeito desbravador, inovador, né? E ousado, né? Ele procurava fazer, ele falava: Brené, tem que fazer? Tem. Então, de alguma maneira, nós vamos fazer e depois nós vamos ver como pagar isso, como conseguir os recursos, né? Ele visava principalmente o desenvolvimento e trabalhava depois para consolidar isso, né? Mas ele não ia muito atrás não de conseguir recursos para poder projetar, senão não teria saído, né, o CAISM, né? E nem ele teria terminado o hospital, que ele terminou quando ele voltou, quando ele foi diretor da faculdade, né? O hospital estava parado por muito tempo. E como o senhor vê o CAISM hoje? Ele se transformou, né? Hoje você vê que o CAISM tem várias áreas de excelência, né?
virou realmente o Hospital da Mulher, né? E serviu de exemplo para vários países, principalmente na América Latina, né? Quer dizer, Bolívia, Argentina, Chile. Nós sempre tínhamos estagiários que vinham conhecer o funcionamento desse hospital e para criar alguma coisa parecida. É interessante que, como nós fazíamos muito a reconstrução mamária, né, que foi talvez uma das grandes contribuições nossa para o mundo, né, a reconstrução imediata, e tem esse sujeito, ele é iraniano, mas hoje uma família extremamente abastada, e hoje eles são radicados na Alemanha. E ele conseguiu que toda a família fizessem doações e construiu um caísme na Alemanha baseado nesse caísme. Só que o caísme deles lá no hospital é muito mais luxuoso, porque eles têm muito mais dinheiro, né? Mas ele tirou a ideia daqui, ele estagiou aqui, e apesar de ele fazer mama, né, ele fez com que a família construísse uma instituição muito semelhante ao caísmo. E a gente percebe de evolução da saúde da mulher, desse período aí, vamos dizer, de construção do caísmo, né? Quais eram os desafios no campo da saúde da mulher naquele período para hoje em dia? Eu acabei me dedicando mais à mastologia, né? E naquela época nós recebíamos os casos de câncer de mama, as mulheres chegavam com tumores na mama, ulcerados, sangrando, né? Muitas vezes nós tivemos que fazer a mastectomia, a retirada da mama, porque essa mulher, porque nós não tínhamos radioterapia, nós não tínhamos quimioterapia, nós não tínhamos nada. E essa mulher, ela estava morrendo por sangramento na nossa frente. Então nós fazíamos então as mastectomias, né? Que era a única maneira de parar aquele sangramento. Mas esses tumores eram tão grandes e as cirurgias eram tão extensas que nós não tínhamos com pele para fechar isso. Isso mais ou menos em 78. E nessa época o professor Barudi trabalhava com um cirurgião plástico e ele desenvolveu uma técnica de levar uma parte do abdômen para fechar a mama, né? Aí a gente estimulou mais tarde ele colocar uma prótese debaixo desses retalhos. Então começa a mudar aquele conceito, né? Mudar o paradigma da amputação, né? Mais tarde, já em 80, 81, nós começamos aí já com o Dr. Merlin Piquet, que falecido há pouco, a gente começou a usar a reconstrução com o reto abdominal. E mais uma vez aí nós tivemos uma oposição muito grande, principalmente dentro do departamento. Eles eram contra nós reconstruirmos a mama da mulher imediatamente após a cirurgia, né? Primeiro, eles achavam que essas mulheres elas tinham que a reconstrução não era tão bonita. Então, elas tinham que passar pelo sofrimento da amputação. Depois, qualquer coisa que você fizesse, elas iam ficar satisfeitas, né? E nós nunca aceitamos isso, né? Para que fazer uma mulher sofrer? E segundo, que eles achavam que o fato da gente reconstruir, nós atrapalharíamos o prognóstico oncológico. Então, a gente, foi minha tese de doutorado, durante 12 anos, nós operamos 300 e tantas mulheres fazendo reconstrução e provamos que só tinha benefício, né? Nesse período também, quando eu tinha voltado de Milão, onde nós fomos trabalhar principalmente no projeto das cirurgias menos mutiladoras, os resultados estéticos eram muito ruins. E chegando aqui no departamento, eu, professor Pinotti, nós achamos que se a gente pusesse um cirurgião plástico na equipe, os resultados seriam melhores.
E numa dessas viagens, o professor Veronese, que é o maior nome no século dentro da mastologia, né, ele veio até Campinas e falou, poxa, os resultados seus são os melhores do que do Instituto dei Tumori de Milão, né, e depois se transforma praticamente no Instituto Europeu de Oncologia. E ele colocou, voltando para lá, ele colocou cirurgião plástico, né, e nasce a oncoplástica, um pouco na França, em Milão, né. Então, isso tudo para mostrar como mudou, né. Hoje, o paradigma é totalmente diferente daquele quando nós começamos, né, que nós começamos para curar grandes tumores, né. Hoje, com toda essa evolução, com educação, com a divulgação desses projetos, a gente consegue operar casos menores, a gente consegue curar mais pessoas, e hoje a amputação já não é um motivo de sofrimento, né? Ainda é pouco o número, mas existe a possibilidade da mulher curar do seu câncer e sair da sala cirúrgica com uma nova mama, ou às vezes com uma mama melhor, mais bonita do que a que ela tinha. Sobre a questão da prevenção, né? O CAISM deve ter contribuído de maneira preponderante na questão da prevenção. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Mesmo porque nós formamos muita gente, né? Se você andar aqui, o estado de São Paulo todo, né? Qualquer pequena cidade tem um ex-aluno nosso, um ex-residentes, que ele está fazendo uma mastologia, ele atua dentro da prefeitura, né? Eles criaram programas de prevenção, né? Lógico que no país nosso tem uma série de limitações, mas tem gente brigando por isso, então mudou muito, mudou para melhor. Como que tem sido o acesso da população, né, na rede pública de saúde aos tratamentos? Procuro, né? Existe a mamografia, existe o centro, mas ainda é precário, né? É precário, ou porque o profissional não quer trabalhar, ou porque faltam recursos, né? Mas o que a gente nota é que a mulher está conscientizada, ela procura o serviço, às vezes ela tem um diagnóstico feito e leva um tempo muito grande entre esse diagnóstico e o tratamento. Então, são coisas que precisam melhorar muito, né? Hoje em dia a gente vive uma discussão assim, em relação, né, até a questão de prevenção da mastectomia preventiva. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho nesse sentido, esclarecesse um pouco para a gente em relação a isso. O que é isso, né? O que existe, Camila, é um percentual dos cânceres entre 5% e 10%, mais ou menos 7%, que essas mulheres geneticamente já são mutadas, ou seja, para a mulher entender bem, o câncer é igual a uma indústria. Por exemplo, você está numa indústria, ela produz uma determinada peça. E cada X peças tem uma defeituosa. Só que ela tem o controle de qualidade. Que essa peça é defeituosa, ela é retirada, né? O nosso corpo é igual. O câncer, cada 10 mil células que nós formamos, e nesse instante, nesse estralo que formou 10 mil células, uma célula é doente, né? Mas o nosso corpo tem o sistema de qualidade, que é o sistema nosso imunológico, que ele reconhece essa célula, né? E ele induz essa célula a morrer, um processo que nós chamamos de apoptose, né? Mas esse sistema imunológico pode adoecer. E na hora que ele adoece, ele deixa de reconhecer essa célula doente. Então, numa célula vai formar duas vão formar 4, a partir desse momento nós temos um câncer, né? Então, o nosso sistema imunológico, com a doença, com o envelhecimento, com uma série de alterações,
adoece esse sistema e você perde essa capacidade de destruir. Então, são os cânceres, né? E você vê que eles acontecem geralmente, eles são mais frequentes à medida que a população, à medida que a pessoa fica mais idosa. Mas existe um problema genético. Tem algumas mulheres que esses genes que fazem esse tipo de defesa, eles são mutados, eles são doentes, né? Então, essa mulher não tem essa defesa. Então, precocemente, ela tem um câncer, né? Então, foi isso que aconteceu com a Angelina Jolie. E você faz cálculos que essa mulher, então, durante a vida dela, ela vai ter uma chance muito alta de ter o câncer de mama. Existem maneiras diferentes de fazer essa prevenção. Você pode fazer, às vezes, com medicamento, tudo. E você pode fazer com cirurgia, né? Se a mulher é muito jovem, se ela tem essas mutações, algumas vezes a gente faz a mastectomia preventiva. Você tira toda a mama e substitui por uma prótese, né? Mas não é tão inócuo. Primeiro que existe o problema da sensibilidade, né? Existe o problema da temperatura e, principalmente, existe o problema da mulher aceitar aquela mama como se fosse dela mesma, né? Mas, para alguns casos graves, é a solução, né? Ou então, para aquelas mulheres muito jovens que tiveram câncer numa mama, a gente sabe que a chance dela ter nessa outra mama é muito maior. Então, às vezes, nós fazemos esse tipo de cirurgia, né? Mas isso aí foi a mídia, né? Deu muito destaque. Angelina Jolie, uma mulher conhecida, bonita, né? E parece que ela está até mais bonita da cirurgia. Então, principalmente na nossa clínica privada, tem mulheres que chegam lá e querem tirar a mama de todo jeito, né? E às vezes não tem indicação, às vezes você pode fazer essa prevenção de uma maneira não cirúrgica. Professor, quais são os desafios para a sua área, levando em consideração a longevidade da mulher, né? Ao aumento da expectativa de vida? Acho que o ser humano não foi feito para viver tanto, né? E o fato de ele estar vivendo muito, e hoje a gente já fala até em alguns grupos especiais, a mulher vai viver 94 anos, aumentou muito a incidência do câncer de mama, né? Se você pegar uma mulher de 90 anos, cada 2, 3 mulheres, uma vai ter câncer de mama. E se vocês viverem até 120 anos, todos vocês vão ter câncer de mama, né? Porque é aquele processo imunológico, né? Você vai perdendo. Isso muda tudo, Camila, né? Muda até a maneira, como que nós vamos fazer a prevenção, né? Até que idade nós vamos fazer a mamografia, né? Eu já tenho alguns casos que eu operei algumas senhoras com 84, 85 anos e não fazer um tratamento tão radical, porque eu falo, não é justo, né, numa mulher nessa idade você ser tão agressivo e de repente essa mulher com 94 anos ela aparece lá com uma recidiva. Então nós temos que repensar até esse outro problema. Muda tudo. Talvez esse seja um dos próximos desafios dessa nova geração de médicos aí, professor. Quais são os desafios dessa geração que está aí ficando no seu posto, vamos dizer Olha, assim? A gente sai um pouco, até um pouco decepcionado da docência, porque parece que o jovem não tem o compromisso com o doente. Porque para você formar um bom médico, você só vai formar um bom médico aquelas pessoas que têm compaixão, né? Compaixão verdadeira, né? E hoje, eu não sei explicar o que está havendo no mundo todo, não existe mais esse compromisso, né? Existe o compromisso com o divertimento, com a boa vida, né? Mas ninguém dá um pouco mais de si para o seu próximo, né? Então,
Mas lógico que tem gente muito boa nisso. Então a gente tem que investir nesses, que eles talvez vão viver uma medicina, em vez de você operar, você muda geneticamente essa mulher. Os tumores são tão pequenos, né, que você vai curar isso com uma droga. Acho que está tudo em aberto, né? E cabe a eles, então, conduzirem esse novo processo. Eu gostaria que eles tivessem um pouco mais de comprometimento, né? Que a paciente, que a doença gerasse um pouco mais de compaixão neles. Infelizmente, não sei se você tem frequentado os consultórios médicos, Camila, mas o médico, ele olha para o computador, ele não olha para os seus olhos. Não é? Ele não te ouve, não é? Ele não te cuida. Não é? E o que eu sempre falo, que se você for ver a palavra curar, ela vem de uma palavra de origem latina, que é cuidar, cuidare. Né? Que cuidar é muito mais importante do que curar. Né? É isso que a gente queria que os jovens entendessem isso. Né? Que uma paciente, ela tem que ser cuidada. E o curar está dentro desse cuidado. Senhor, gostaria que o senhor se descrevesse profissionalmente. Eu sou um sujeito que sempre gostei muito do que eu fiz, né? Não saberia fazer outra coisa além da medicina. Né? Vivi a medicina intensamente, vivo intensamente. Né? Tanto é que eu tenho 3 filhos, né? 2 filhas e um filho. Né? Meu sonho é que minhas filhas fossem bailarinas, né? Que elas dançavam muito bem. Né? Nunca falei para elas fazerem medicina. E a Patrícia é uma neonatologista, o Fabrício é um mastologista, né? Só a pequena que fez psicologia. Né? Então, provavelmente, por viver tão intensamente a medicina, né? Talvez elas tenham percebido o amor à profissão, o respeito, né? A compaixão aos pacientes, e elas estão seguindo a minha carreira. Então, eu gosto do que faço, né? Dou muito valor eu acho que não existe doença, existe doente, né? Sempre na minha carreira de docência, ou na minha carreira de docente, eu sempre fui um pouco contra a instituição, né? A instituição queria que fizesse trabalho, que publicasse, né? A parte técnica, eu acho que você pega um estudante de medicina, é só mandar ele ler que ele vai aprender, né? Não tem dificuldade em aprender. Né? Então, formar um bom técnico é muito fácil. Né? Então, eu sempre dei preferência à parte ética, à parte moral, né? À parte espiritual. Eu acho que eu tentei formar os meus alunos, os meus residentes, valorizando essa parte humana. A parte técnica, qualquer um aprende. Né? Quer dizer, não precisa ser médico. Né? Então, formar técnico é fácil. Formar médico é difícil, porque se você não tiver um bom homem, você não vai formar um bom médico. Então, eu pautei a minha vida sempre por isso. Né? E nessa minha saída, agora, há poucos dias, eu tive realmente uma coisa que me emocionou muito. Ex-discípulos do Brasil todo se reuniram para fazer uma homenagem para mim. Quer dizer, não foi nenhum docente, nada. Foram ex-discípulos, ex-residentes, que hoje estão pelo Brasil todos muito bem tecnicamente, e principalmente todos bons médicos. Né? Então, aí você fala, puxa vida, cumpri a minha missão. Mas baseado nisso, e um pouco contra os trabalhos, né? Porque a própria
O próprio país exige que o médico faça 3 trabalhos por ano, né? Eu levei pelo menos 12 anos para fazer meu trabalho sobre a reconstrução mamária. Só que são trabalhos que, por exemplo, a minha tese hoje, ela é considerada a maior contribuição da mastologia brasileira à mastologia mundial. Quer dizer, porque a gente era médico. Você sabe, quando você exerce, você vai pesquisar aquilo que você tem dúvidas, né? E você acaba pesquisando coisas mais importantes, né? Não fazer ciência porque te obrigam a fazer. Você acaba pesquisando o sexo dos anjos, né? Só para ter um paper para fazer cumprir as leis. Professor, nessa longa trajetória, né, como médico, qual é o momento que o senhor se depara no dia a dia e sente aquela satisfação? Nossa, eu sou feliz com o que eu faço. Ou satisfação ou tristeza, né? A satisfação é quando a gente recebe um abraço, principalmente daquelas mulheres mais simples, né? Porque as que têm mais dinheiro, elas te pagam e tá bom, mas mesmo assim elas são muito reconhecidas. Aquela que você ganha um abraço dela, ou ganha um litro de pinga, né? E ela fala que todo dia ela está rezando por você, que o agradecimento é muito grande, isso é muito importante. E os momentos de tristeza quando você perde alguma paciente, né? Quer dizer, há pouco uma paciente de uma doçura, uma menina de 30 anos, né? Que chegou grávida de uma outra cidade, não fizeram o diagnóstico dela. E a gente conseguiu tirar esse nenê e durante 2 anos essa mulher viveu o primeiro ano muito bem, o segundo ano muito ruim. E você vê essa menina morrer, né? E você vê o desespero de uma mãe, né? E perder uma filha de 30 anos que deixa um nenê de 2 anos e essa mãe ter que decidir se sedava ou não a filha por causa da dor, né? E teve que enfrentar essa mãe chorando, me dizendo, será que eu contribuí para ela morrer antes, né? Então você tentar explicar para essa mãe que ela teve um ato de amor, né? Porque o fato, se aquilo diminuiu em horas a vida da mulher, né? Mas pelo menos ela tirou a dor, né? Então, nesse momento você tem que chorar junto com a paciente, chorar junto com a mãe, né? Porque então a gente tem grandes alegrias, e não é o dinheiro que traz grandes alegrias, né? Mas às vezes são essas pessoas bem mais simples, né? Que elas realmente têm um agradecimento muito sincero, né? E esse sofrimento, que queira ou não, a paciente nos comove, né? A situação nos comove. E é isso que eu gostaria que todos os médicos fossem assim, né? Qual que é o melhor médico? Quando você vai escolher, você pode escolher que, se você tiver 3, 4 médicos, numa situação dessa, escolha aquele que tiver com os olhos marejados de lágrima, porque realmente esse está te entendendo. O senhor gostaria de dizer alguma coisa? Acho que é muita responsabilidade para quem está ficando, né? Que a gente começou um CAISM, né? E quem está ficando aí tem que dar continuidade a isso, tem que entender as modificações da sociedade, né? Tem que entender as modificações das doenças, né? E tem que entender que o ser humano nunca vai mudar, ele tem que ser escutado e tem que ser cuidado.